ser fonte de auxílio para esse plano de resgate, nós entendemos não só auxiliar os indivíduos que fazem parte deste plano, os indivíduos que estão sendo resgatados, como apoiar o plano em alguns trabalhos que nós não podemos fazer diretamente, como vamos ver, mas podemos servir como apoio. Apoio àqueles seres que estiverem sendo trabalhados e resgatados. Esse plano de resgate, ele diz respeito a uma reordenação da vida planetária e uma elevação desta vida. E claro que isto é uma coisa bem geral, mas nesta reordenação e nesta elevação, o reino humano se encontra. O reino humano e todos os reinos que convivem neste planeta estão sendo reordenados e estão sendo elevados. E este é um momento cíclico muito importante, porque deve-se chegar a um determinado ponto nesta ordenação, que é para que estes seres possam acompanhar a transição do planeta. Então há muito o que fazer nesta operação resgate, e nós vamos ver então como é que nós podemos auxiliar isto. E auxiliando, colaborando, como estamos dando apoio para aquilo que se faz exclusivamente no mundo interno. Então este plano de resgate dos seres diz respeito a um auxílio a nós para sermos reordenados e para sermos elevados, e deste auxílio nós podemos participar, ajudando uns aos outros e entrando nestes ritmos grupais que foram criados para ajudar nesta operação. E ajudando a quem precisa mais, porque há sempre quem precise mais do que nós. Então, ajudando a quem precisa mais, nós seremos ajudados, nós seremos elevados e reordenados naquilo que temos que ser reordenados. A figueira, como centro espiritual e como grupo espiritual, auxilia em 3 etapas desta ajuda que se pode dar aos seres humanos. E a figueira auxilia nisto não só com alguns procedimentos, alguns medicamentos conhecidos na central de atendência, como auxilia também proporcionando, oferecendo uma vida ou um ritmo que, para alguns, representa um momento de recolhimento e uma parênteses no seu ciclo evolutivo, de forma que o indivíduo fique totalmente disponível para a sua elevação espiritual. Então a figueira apresenta, oferece uma forma de vida e um ritmo que preserva o indivíduo de vários impulsos agressivos. Então, no ele se manter preservado por algumas horas ou por um período mais longo, em que ele é mantido em uma atmosfera que facilita isto, então ele pode ser ajudado, ele pode ser auxiliado, tratado, tanto pelos próprios processos da figueira, como também a partir dos planos internos. A vida proposta aqui
também serve para nós irmos encontrando um reequilíbrio que eventualmente foi perdido em vidas passadas ou em experiências passadas. Então aqui se propõe um reequilíbrio. Aqui nós vivemos praticamente um tratamento contínuo. Mesmo que nós não estejamos aos cuidados de médicos, mesmo que nós não estejamos sendo tratados especificamente, tudo aqui é um tratamento contínuo para todos, precise ou não precise de tratamento de saúde. Porque aqui não se trata de tratamento de saúde, mas se trata de reequilibrar o ser, reequilibrar todas as partes do ser com aquilo que é o destino superior dele. Então, quando o indivíduo passa um período aqui em Figueira, ou quando o indivíduo passa aqui algumas horas, ou passa aqui alguns anos, isto no plano físico corresponde àquilo que pode acontecer nos planos internos, isto é, do indivíduo ser trasladado para alguma base de operações ou para alguma nave laboratório e lá ser tratado. Há certos processos nas naves laboratório e certos processos nas bases de operações, nos planos sutis ou no corpo causal do indivíduo, há certos processos que necessitam que os corpos externos passem por um processo semelhante, senão não suportam. Então, se certas pessoas na Operação Resgate, certos indivíduos, fossem levados para estas bases, ou fossem levados para as naves laboratórios e lá reequilibrados, isto talvez não pudesse ser feito totalmente, porque os corpos que ficaram aqui na Terra, o mental, o emocional, o etérico, o físico, não suportariam isto. Então tem que haver um tipo de vida, tem que haver um processo, tem que haver uma forma externa, tem que haver uma vibração externa na qual estes corpos ficam mergulhados, que é para este trabalho de reequilíbrio acontecer nos planos internos, com o indivíduo interno. Então, neste sentido, a Figueira funciona como base, ou funciona como uma nave laboratório. Corresponde a isto. É uma correspondência. Então, enquanto o indivíduo está aqui em contato com esta vibração, o sistema nervoso dele, o sistema etérico, os centros etéricos vão sendo reestruturados ou vão se adaptando a um certo tipo de vibração, a um certo tipo de aproximação com certas leis, e isto permite que internamente, interiormente, seja feito o verdadeiro trabalho, que é este ser interno, ou este corpo causal, ou uma grande parte da consciência do indivíduo, ser levada para uma destas bases extraplanetárias, ou ser levadas para uma destas naves laboratório, e lá ser então reharmonizado. Reharmonizado quer dizer sintonizado com o seu destino superior. Porque aqui nós vivemos na Terra muitos milhões de anos nos afastando deste destino superior. Então estamos no final de um ciclo no qual há um certo tempo para fazer este ajuste e se depois retomar o verdadeiro rumo. Então, isto é um tipo de resgate. Nós estávamos fora de sintonia com os nossos rumos superiores, isto é, estávamos nos afundando cada vez mais em ritmos e em experiências, em destinos que não eram os nossos, eram produtos de contatos com certas leis ou certas experiências. Então tem que haver aqui uma sintonia, uma sintonização com uma outra direção. Então isto é que é o reequilíbrio que se faz. E claro que
para haver um reequilíbrio deste na parte interna do indivíduo, principalmente no corpo causal, no corpo da alma, para que aquilo sintonize com seu rumo superior, esta alma encarnada ou esta mônada encarnada necessita de apoio, porque senão os corpos não suportam a nova vibração deste ajuste que está sendo feito lá internamente no indivíduo. As forças destas pessoas que estão participando desta operação e que, portanto, estão sendo reorganizadas e sendo reajustadas para seguirem finalmente um destino superior, aquilo que a mônada ou aquilo que a alma tem na sua meta. Aqui, as forças nesses corpos muitas vezes têm que passar por muitos ajustes também por sua vez. Certas forças teriam que, algumas ser controladas, algumas ser transformadas, outras serem unidas com outras forças, outras energias, não, para continuarem alimentando estes corpos de uma maneira mais correta. Ao fazer estes ajustes, esta sintonização, encontramos muitos nódulos de conflito, encontramos muitos pontos conflitantes nos corpos do indivíduo. Então, muitas vezes, estes nódulos, estes núcleos resistentes, isto nem sempre pode ser recuperado, isto nem sempre pode ser curado, mas isto às vezes tem que ser dissolvido para ser eventualmente substituído por um outro ritmo. Então, isto é um trabalho feito sobre o indivíduo também. E nesse trabalho, tanto no trabalho de harmonização das forças retrógradas no indivíduo, ou de controle destas forças, até que outras predominem, e aí outras predominando, estas resistentes podem ser resolvidas dentro do próprio indivíduo, pelo próprio indivíduo, mas isto tudo nós temos que ver muito tranquilamente, porque cada indivíduo, cada caso, cada situação pede um tempo, pede um ritmo, pede um tipo de atuação para que estas coisas aconteçam. E isto cabe a nós reconhecer, compreender no outro, ajudar o outro a fazer isto. Isto é uma coisa que se faz planetariamente, não é só aqui que se faz, mas aqui existe um centro espiritual materializado para fazer isso especificamente. 10% da humanidade está passando por esse processo, está passando por tudo isso, lá onde está e lá onde se encontra. Então, neste processo de harmonizar estas forças, de dissolver os nódulos em conflito e de elevar a vibração dos seres e de manter os seres em um ambiente que os coloque reequilibrados com o seu destino superior. Isto a Figueira faz diretamente. A vida, os trabalhos, a convivência, a unidade, o estudo das leis, enfim, tudo aquilo que se vive aqui age diretamente neste ponto do auxílio aos seres. E uns auxiliam os outros, como se disse. Basta que você mude de vibração e você já está auxiliando quem tem uma vibração mais densa. Você já está estimulando a vibração do outro a se afinar, a se elevar. Então, isto é uma coisa em cadeia, isto é uma coisa em circuito, e uns ajudam os outros. Aqui não se fala que só do grupo presente fisicamente, mas aqui se fala de todos aqueles seres internos coligados
com o centro espiritual, porque isto acontece em vários níveis concomitantemente. Bom, então isto é uma parte do trabalho de resgate. É uma parte bem ativa e da qual nós participamos diretamente, quase concretamente, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de ser. Agora, tem uma outra parte desta mesma operação e que acontece concomitantemente, que é uma parte toda interna, que é uma parte realizada no interno do nosso ser, no interno de todos os seres resgatáveis. Nós estamos falando do processo dos seres resgatáveis deste planeta. Porque os seres que não são resgatáveis para uma vida mais sutil e para uma vida mais coligada com outras leis, com leis imateriais, estes seres têm um outro processo, têm uma outra forma de estar na Terra e estão, neste momento, tendo a sua trajetória organizada pela lei do karma material. Porque a lei do karma material leva também o indivíduo a ter tudo aquilo que ele necessita e ele passar pelo processo que deve passar para ir se purificando e ir se aprontando para as suas novas etapas. Agora, os seres resgatáveis, isto é, os seres que têm condições de vibrar em um nível mais sutil e que têm condições de começarem a entrar no ritmo de leis imateriais, esses então estão vivendo este processo. O lado interno deste processo, nós não podemos participar deles diretamente. Isso está a cargo das hierarquias ou está a cargo dos comandos desta operação resgate, dos próprios operadores desta operação resgate. Porque esta parte interna é no nível da mônada, é no nível do espírito, ou no nível do onde deve se formar o corpo de luz, ou no nível da alma, ou no nível causal. E esta parte interna, que não diz respeito a nós estarmos fazendo diretamente, nem a uma colaboração direta nossa, mas diz respeito ao nosso apoio para que o indivíduo tenha cada vez mais condições de suportar essa estimulação interna. Então, esta parte interna subentende uma estimulação do núcleo interno do ser, da alma ou da mônada, na maior parte dos casos já da mônada, uma estimulação deste núcleo interno a que ele se desapegue, a que ele vá se liberando dos seus corpos materiais, dos seus envoltórios materiais e dos seus apegos materiais. Quando começa esta estimulação, que nós temos que apoiar, porque certos indivíduos começam a se sentir num estado muito estranho. Por exemplo, o indivíduo pode se sentir como que dissociado dos seus corpos, porque o ser interno está tendo uma estimulação para se desapegar de toda esta parte externa, de toda esta parte material, e em alguns momentos desta estimulação pode haver aí, se o indivíduo está acordado, se ele está sendo estimulado enquanto está desperto, ele pode ter uma sensação ou pode ter uma impressão até de que há uma dissociação entre ele, entre aquilo que ele se considera e os corpos. Mas isto é porque está havendo uma estimulação especial no ser interno, não para ele se retirar destes corpos, mas para ele perder aquela sujeição que ele possa ter por estar nesses corpos, para ele se liberar da influência mais densa desses corpos. Também
nesse mesmo campo interno, esta operação e estes comandos estão como que dinamizando, estimulando os átomos permanentes de cada corpo, do corpo mental, do corpo emocional e do corpo etérico físico, estão estimulando para que aquilo que é a essência desses corpos, aquilo que de melhor cada corpo tem, que seja dinamizado e que passe a fazer parte do átomo permanente e que o átomo permanente possa ir se aproximando do corpo causal para ser absorvido. Então, isto é uma incorporação de certas qualidades que tem um certo prazo para se dar. Porque se certas qualidades dos corpos não forem absorvidas dentro de um certo prazo dentro do corpo causal, então pode chegar um momento de uma desintegração parcial ou de um momento de caos planetário e a alma não resistir àquelas pressões. Então há um certo prazo para que certas qualidades sejam dinamizadas no átomo permanente, que certas qualidades dos corpos sejam realmente incorporadas pelo átomo permanente para entrarem neste corpo causal, entrarem, serem absorvidos nesta alma, neste corpo da alma, e assim este corpo causal ficar fortalecido, porque bastaria um desastre nuclear de menor ou de maior proporção para certas almas não resistirem e se desestruturarem em nível atômico. Então aqui precisa que haja uma dinamização dos átomos permanentes desses corpos, do mental, do emocional e do etérico físico, para que isto seja absorvido no átomo permanente e o átomo permanente vá reforçar tudo isto e não fique servindo de um elemento separado que vá até ajudar a desintegração desse ser. Então isto é um trabalho da Operação Resgate na nossa parte interna e que nós, como grupo e como Figueira, não podemos participar diretamente. Mas nós podemos entender este processo e zelar por aquilo que temos para dar aos indivíduos as melhores condições possíveis para eles se reequilibrarem. Depois, se o indivíduo não aceita, ou se ele tem outros hábitos muito arraigados, isto é problema dele. O problema nosso é manter o máximo nível de equilíbrio que a gente possa manter, nos níveis aqui externos de Figueira, nos níveis em que nós somos conscientes. Esse trabalho de dinamização para aqueles que já têm um corpo de luz em formação, para aqueles que já têm um corpo de luz em desenvolvimento, esta dinamização vai na direção deste corpo de luz ir se consolidando. Porque aí este indivíduo, com este corpo de luz já mais desenvolvido, ele pode começar a servir na Operação Resgate, num nível espiritual e num nível mais sutil. E o outro ponto que nós não podemos auxiliar diretamente, mas que acontece e que nós podemos apoiar, mantendo uma vibração ou no grupo ou em si mesmo, é na efetivação do traslado da nossa consciência para outros planos, ou da elevação do nosso ser para outros níveis, para outros planos, onde nós possamos ficar conscientes e no controle daquilo que se passa nos planos inferiores, nos planos mais densos e mais materiais. Tudo isto acontecendo conosco e tudo isto sendo o trabalho de resgate na parte consciente do ser e na parte interna do ser, isso implica para algumas pessoas muitos incômodos. Isto implica
a necessidade de quase um ajuste contínuo nos corpos da pessoa, nos corpos do indivíduo. Então, por isso é que o plano fez com que o centro de resgate fosse surgindo e fosse se manifestando também como centro de cura. Porque para os indivíduos que estão estimulados neste processo, esses indivíduos podem precisar de uma assistência contínua, podem precisar de uma manutenção contínua, para que isto possa transcorrer dentro dos prazos que para o indivíduo são necessários ser mantidos. Cada mônada tem os seus prazos, cada um de nós tem seus ciclos evolutivos. Então, cada um de nós tem os seus tempos para viver uma coisa. Muitas vezes, quando o tempo de um indivíduo ou quando os prazos para um indivíduo chegar num certo ponto estão se esgotando, pode haver uma estimulação extra. Aí pode haver uma estimulação mais intensa. E nessa estimulação mais intensa interna, há certos corpos que praticamente precisam ser mantidos em equilíbrio o tempo todo, aqui fora, com diferentes tipos de apoio, com diferentes tipos de manutenção e de tratamento. Tudo isto não é doença, tudo isto é o apoio que se dá à Operação Resgate. Essa Operação Resgate, claro que está toda organizada em grupos de traslado. Então, estes seres são divididos em grupos porque aí jogam muitas realidades, inclusive kármicas, porque o karma dos indivíduos não é igual. Então, esses grupos são formados conforme a certas afinidades kármicas também, de forma que um grupo possa ter a sua estimulação, possa ter o seu tratamento, ter a sua oportunidade, todo por igual. E um não deixar de ter porque o outro karmicamente não pode. Então, esses grupos de traslado para esses planos superiores, ou esses grupos de resgate, eles são formados não só pela afinidade magnética entre as pessoas, como também são formados pela oportunidade kármica que se pode dar àquele conjunto. Nós teríamos que ser muito impessoais vivendo tudo isto, porque o grupo no qual nós nos encontramos para ser estimulados dentro desta operação é um grupo que tem os seus vínculos e que tem as suas afinidades não externas. São coisas muito antigas. São coisas que foram construídas ou coisas que foram definidas desde o início do processo encarnatório das mônadas. Mas aí, do ponto de vista do traslado destes seres, ou do ponto de vista do resgate destes seres para outros planos de consciência, ou para tudo isto que foi descrito, aí tem subdivisões no grupo, internas. E quando a operação faz uma emissão, ou dá um estímulo, ou faz uma regulagem, naquele momento entram todos aqueles que estão naquela sintonia. Aí muda-se a sintonia da estimulação e há então a ligação de um outro grupo. Então nem todos estão estimulados com a mesma intensidade. Aqui existe uma subdivisão kármica de oportunidade e de se poder estar recebendo a mesma estimulação e o mesmo impulso naquele momento. Neste processo, é muito importante um trabalho de construção de canais de comunicação
entre os níveis mais elevados desta operação e os seres aqui nos seus planos conscientes e a vida também consciente. Esses canais de comunicação que existem nos planos internos, esses canais podem ser construídos aqui no plano concreto também, aqui no plano humano também e no plano externo. E esta é a função dentro do trabalho dos seres espelhos. Então existem os seres espelhos, como existem os seres de várias outras linhagens dentro do trabalho, mas dentro desta operação e dentro do centro de cura, os seres espelhos estão construindo continuamente estes canais de comunicação. Isto é, cada ser espelho, cada um que está nesta linhagem e cuja mônada está trabalhando nesta linhagem, cada ser espelho está construindo esse canal de comunicação entre a esfera concreta, o mundo concreto, a vida concreta e todo este processo. De forma que isto possa realmente descer até os átomos físicos. Agora, é claro que um ser espelho que faz este trabalho, ele vai fazer este trabalho segundo a sua possibilidade, a sua própria possibilidade de estar contribuindo para a construção deste canal. Ele constrói este canal, ele se tornando um canal. Então ele vai se tornando este canal de comunicação e com isso ele está construindo o canal grupal de comunicação. Então aqui pode haver muitos seres espelhos, aqui pode haver muitas mônadas nesta linhagem. O trabalho deles nesta operação de resgate, de cura, é apurar a si mesmo como canais, é fazer em si próprios a desobstrução deste canal, ou a construção deste canal, ou a oferta deste canal. Porque isto é uma forma desta energia e desta vibração dos planos sutis, dos planos internos, chegarem até o plano concreto do grupo. E isto é muito importante, tanto para o trabalho do resgate dos seres, como para o trabalho da cura. Então é por isso que aqui, desde o princípio, desde que este centro abriu as portas, é que se começou a cuidar da formação destes seres espelhos. Porque isto é muito importante, sem isto não há a ligação entre o processo sutil e a vida concreta, aqui na Terra, ou deste trabalho todo. Para aqueles que sentem afinidade com este processo dos espelhos, existe aí um folheto muito simples, chamado Espelhos, e existe um livro, História Escrita nos Espelhos. E quem pega este material deve, a uma certa altura, perceber se ele tem a ver com este trabalho, se este é o trabalho dele. E se esse for o trabalho dele, ele se oferece para ser um efetivo colaborador neste sentido. E ali dá-se uma indicação muito clara desde o princípio que todo este trabalho é muito interno, é muito reservado e muito secreto. Então, quando alguém diz eu sou um ser espelho, você pode estar certo que ele está enganado, porque nenhum ser espelho diz isto, desta forma. Então, aqui tem todo um processo muito importante para nós podermos auxiliar nesta operação resgate, todo um processo que cabe aos seres espelhos trazer a vida e trazer a prática, e por isso é que nós estamos acentuando isto, porque seria precário se falar de resgate, se falar de cura e não se falar de espelhos, porque são estes espelhos que fazem os canais de comunicação para que tudo isto flua de uma maneira muito simples e vasta. Aliás, há muitas hierarquias dos espelhos que participam das hierarquias de resgate e vice-versa.
ou seres da Operação Resgate que estão completamente unidos com seres espelhos nesse mesmo trabalho, nesta época. Sim. Esse processo ocorre inconsciente, né? Mas a inconsciência, a gente tem uma forma especial de inconsciência de colaborar com isso? Existe você cuidando aqui do seu corpo de uma forma correta, cuidando da qualidade de vida para aquele corpo. Isto é, corpo mental, você cuidar da qualidade do seu pensamento. Corpo astral, você cuidar da qualidade dos seus sentimentos. E aqui no plano físico, você cuidar de ter uma vida ordenada, de ter uma vida concentrada, reunida, uma vida sadia. Com isso você está colaborando. Então você faz esse trabalho na vida, com as suas atitudes, não diretamente, porque isto está a cargo de outros setores da evolução. Isto é uma coisa conduzida e coordenada pela parte mais interna do indivíduo. Ele tem que ter a intenção e fazer a sua oferta. E aí a parte interna dele vai agindo e vai colocando aquilo em prática. Nós temos que ter muito presente o nosso ser interior. Temos que nos considerar um ser interior, interno, que é para irmos nos relacionando com esse tipo de vida, né?